Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num componente que é absolutamente crucial nos carros a diesel modernos, mas que, sejamos honestos, muita gente não percebe bem como funciona: o filtro de partículas diesel. É uma espécie de herói silencioso a trabalhar nos bastidores para que o ar que respiramos seja um bocadinho mais limpo. Então, lembram-se daquela imagem clássica? Um carro a diesel a arrancar e a deixar para trás uma nuvem de fumo preto super denso. Isso era quase imagem de marca. Mas hoje em dia já quase não se vê. Desapareceu das nossas estradas. O que é que aconteceu? Pois bem, a resposta está precisamente na tecnologia de que vamos falar. O grande vilão desta história era a fuligem. De forma muito simples, é o que sobra de uma combustão incompleta do gasóleo. Estas partículas minúsculas não só deixavam os carros todos sujos, como, e muito mais importante, eram mesmo prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Perante este problema da poluição por fuligem, era preciso encontrar uma solução. E a indústria automóvel desenvolveu uma peça de engenharia bastante engenhosa, que foi desenhada para funcionar literalmente como uma armadilha. E cá está ele, o filtro de partículas diesel, mais conhecido por DPF. A sua função, no fundo, é bastante direta. Ele é colocado no sistema de escape, e um bocado como um filtro de café, a sua missão é reter as partículas de fuligem antes que elas consigam escapar para a atmosfera. Agora, a parte realmente interessante é que o DPF não é um filtro simples. Ele funciona em duas fases. Primeiro, os gases de escape passam pelo catalisador de oxidação, que trata dos gases mais nocivos. Só depois é que o que resta entra no filtro de cerâmica propriamente dito, que tem uma estrutura tipo favo de mel, onde a fuligem sólida fica presa. É uma limpeza a dobrar. Mas claro, como qualquer armadilha, o DPF acaba por ficar cheio. Se não houvesse uma forma de o esvaziar, ele acabaria por entupir e basicamente sufocar o motor. Então, como é que este nosso herói lida com este desafio? A solução é um processo super inteligente chamado regeneração. Pensem nisto como um daqueles fornos com autolimpeza. O sistema sobe a temperatura dentro do DPF de uma forma brutal para queimar toda a fuligem que ficou acumulada, transformando-a numa quantidade mínima de cinza. E quando dizemos que sobe a temperatura, não estamos a brincar. Para a regeneração acontecer, o DPF tem de atingir temperaturas a rondar os 600 graus Celsius. É um calor imenso, mais do que suficiente para incinerar por completo toda a fuligem que ficou ali retida. Certo, mas como é que o carro consegue gerar tanto calor lá atrás no sistema de escape? É aqui que entra um truque de engenharia muito curioso. O computador do motor faz uma coisa chamada pós-injeção, ou seja, injeta uma pequeníssima quantidade de gasóleo fora do tempo normal de combustão. Esse combustível não queimado viaja até o DPF e inflama-se lá, criando o calor intenso que é preciso para a regeneração. Este sistema de regeneração é brilhante, sem dúvida, mas não é infalível. Na vida real, há vários fatores, muitas vezes ligados à forma como o carro é usado e mantido, que podem impedir o DPF de se limpar como deve ser. Vamos ver o que pode correr mal. Então, o que é que temos aqui? No fundo, tudo se resume a três coisas: o combustível, o óleo e o tipo de condução. Usar o gasóleo ou óleo de motor errados pode criar muito mais resíduos do que o sistema consegue queimar. E depois, talvez, o fator mais comum de todos: fazer demasiadas viagens curtas, em cidade, por exemplo. Isso significa que o motor nunca aquece o suficiente para a regeneração automática sequer começar. Mas há boas notícias. Com os cuidados certos, a maioria dos problemas com a DPF pode ser evitada. Esta não é uma peça feita para avariar, muito pelo contrário. É uma peça que precisa das condições certas para funcionar bem durante muito, muito tempo. E é muito importante perceber a diferença entre os dois tipos de regeneração. Temos a passiva, ou natural, que é o que o carro faz sozinho em viagens mais longas, tipo em autoestrada, é o cenário ideal. Depois temos a forçada, que já é um procedimento de emergência, feito numa oficina, quando o filtro já está tão entupido que o carro não consegue resolver o problema sozinho. E esta frase, olhem, resume tudo na perfeição. O DPF não é um item de desgaste como umas pastilhas de travão ou uns pneus. Com a manutenção e o estilo de condução corretos, ele foi desenhado para durar tanto tempo quanto o próprio motor. Portanto, para resumir, os pontos-chave a reter são bastante simples. Usar os líquidos certos, o gasóleo e o óleo corretos. De vez em quando, dar ao carro uma boa viagem em estrada, para ele ter tempo de se limpar. E, ponto crucial, se a luz de aviso do DPF acender no painel, não a ignorem. É sinal de que precisa de ir à oficina. E terminamos com esta pergunta, para ficarmos a pensar. Agora que se percebe melhor como este herói anónimo funciona, se calhar vale a pena refletir um pouco se os nossos hábitos de condução do dia a dia os estão a ajudar a fazer o seu trabalho, a manter o motor saudável e, claro, o ar que todos respiramos mais limpo.